Exame de vista ou oftalmológico? Você sabe a diferença? O doutor Daniel Kamlot, médico oftalmologista, é o nosso convidado e vai explicar para a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. Prazer meu, Salatiel. Início do ano, doutor, todo mundo já pensando no check-up e o exame de vista é muito importante. Só que existe o exame completo, né, que seria o exame oftalmológico. Vamos começar explicando isso. O que é exame de vista e o que é exame oftalmológico? Sim, o exame de vista é aquele que tem a plaquinha ali na rua que atrai os passageiros que estão passando ali na rua, que fala, vem aqui fazer o exame de vista grátis para o óculos. Na verdade, não é exame de vista grátis, está embutido no preço do óculos que eles querem vender. Ele não é feito por um médico oftalmologista. Vai ser feito um exame muito básico para você ver se a pessoa está enxergando ou não, para vender o óculos embutido aí naquele exame de graça. Só que nesse exame não vai englobar os exames principais. Primeiro, o paciente não vai ser dilatado para saber se a hipermetropia dele é real aquela, se é mais, se é menos, se é miopia, se está hipercorrigindo, passando mais grau do que deve. Você não vai fazer os exames de tonometria, que é a pressão do olho intraocular, fundo de olho, que é aquela dilatação para fazer olhar a retina com mais detalhe. Então, existem diversos exames que, vamos dizer que esse exame ocular da refração, o exame de vista, né, entre aspas, é o começo do exame oftalmológico, né? E existem muitos outros exames além desse para se completar uma consulta oftalmológica e evitar passar patologias que são silenciosas. Então, é muito importante o exame completo e não ser enganado por esses locais que atraem você com uma placa de exame de vista grátis, que na verdade está embutido nesse óculos que eles vão vender, que vai saber a qualidade desse óculos e que vão ser esquecidos vários exames importantes oftalmológicos. E aí a pessoa pode deixar de diagnosticar uma doença importante, porque esse exame de vista vai medir apenas o grau. É um aparelho que realmente a pessoa vai é, ter ali uma impressão, né, que resolveu, porque ela vai fazer um óculos, ela vai enxergar, mas ela pode estar negligenciando uma patologia, camuflando uma doença e descobrir isso num estágio mais avançado e ter uma dificuldade muito maior no tratamento. Sem dúvida nenhuma. Existem doenças na córnea, que seria o segmento anterior, vamos dar o exemplo do ceratocone, em que começa com astigmatismo um pouco mais alto, ele vai chegar nesse local, vai ser passado o óculos de astigmatismo, vai corrigir um pouco aquele grau, mas não vai saber que existe aquela patologia por trás que pode ser acompanhada, tratada, evitar a sua evolução e se evoluindo, existem tratamentos também para que melhore essa patologia, mas que pode passar aí por esse exame, além do glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível da população, em que você tem um comprimento inicial do campo visual, né? Mas a visão central ela é preservada até o final. Quando você vai perceber, já perdeu todas as fibras nervosas que não conseguimos restabelecer, regenerar essas fibras e a gente só consegue segurar a partir daquele momento para evitar a cegueira. Então, o diagnóstico precoce também no glaucoma é importante, além de doenças da retina, como roturas, buracos na periferia da retina que você não consegue avaliar sem dilatar, sem fazer o exame do mapeamento de retina, aquela mosca volante, que é aquele mosquinho, que é a mosquitinha que passa para lá e para cá, que deve ser avaliado também com esse exame de fundo de olho, mapeamento de retina, e que às vezes no exame de rotina o paciente nem tem sintoma, nem tem nenhuma, não relata nada na consulta, a gente dilata o olho, olha toda a periferia da retina e vê que tem uma lesão ali, que se tratada, se for feito um laser, uma barreira protetora ali em volta dessa rotura, se evita o descolamento de retina, que é uma doença grave que deve ser operada de urgência e que pode levar à cegueira também. Então, são várias doenças, patologias oculares que vão passar e se não for feito com o exame oftalmológico completo, não serão detectados precocemente. Doutor, agora falando do exame, qual a necessidade? A partir de que idade, é, com qual frequência o paciente deve procurar o oftalmologista? A frequência, mesmo, principalmente o paciente que não sente nada, sem sintoma, é anual. Por quê? Por causa dessas doenças silenciosas que podem aparecer e se você não faz o exame de rotina, pode passar despercebido. Além daqueles pacientes, vamos dizer, que já tem uma patologia sistêmica, como diabetes, pressão alta arterial, problemas reumatológicos, infecciosos, tudo isso deve ser feito um acompanhamento uma frequência maior, porque a retinopatia diabética pode também, é uma doença que no início é silenciosa,
pode afetar a visão, mas no início existe a retinopatia diabética leve, moderada, severa, até chegar no momento que ele é proliferativo. É nesse momento que o paciente vai ter o sangramento, o descolamento tracional da retina, baixa visual, mas que já passou por outros estágios em que, se você tratasse precocemente com laser, aplicação de antiangiogênicos, você evitaria essa evolução de uma forma mais grave. Então, também é um exemplo de doença sistêmica em que esses pacientes devem fazer uma frequência da consulta maior, e crianças que, em muitos casos, até recém-nascidos, 1 ano de idade, deve ser feito aquele reflexo vermelho, avaliação para detectar, né, paciente prematuro, que deve ser feito também mais precoce, avaliação de uma catarata congênita, até mesmo para avaliar tumores oculares, como retinoblastoma, e também o exemplo da ambliopia, que é o paciente ter uma visão boa nesse olho e ruim nesse, então tem um grau de 7 de miopia nesse olho e nada nesse, ou então um estrabismo, que é aquele desvio ocular, que deve ser tratado e esse olho deve ser, vamos dizer aqui, estimulado antes dos 7 anos de idade. Porque se não for feito, receitado o óculos, feito o tampão ocular de uma forma correta, esse olho não vai ser estimulado neurologicamente e depois dos 7 anos de idade a gente não consegue fazer ele restabelecer a visão que a gente conseguiria mais cedo. Então, o exame deve ser feito porque ele só vai detectar essa diferença na hora do exame, porque o paciente vai enxergar tudo com o outro olho e também passa despercebido. Os pais acham que enxerga bem dos 2 olhos, mas ele está compensando o outro olho que era ruim com o olho bom. Doutor, e nós estamos falando de diagnóstico precoce, que pode tanto reverter um quadro como possibilitar resultados excelentes no tratamento, na prática, evitar uma cegueira mesmo, né? Então, realmente é muito importante se atentar a esses detalhes e não negligenciar. Sem dúvida, muitos pacientes diabéticos chegam na consulta, como exemplo, né, com diabetes 500, 600, querendo fazer o óculos. A gente explica que o problema aí não é fazer o óculos, é controlar o diabetes, porque até você fazer o óculos com a glicemia acima de 150, o grau muda depois, outra semana estaria com um grau diferente. Então a gente explica que o problema não é fazer o óculos, é controlar o diabetes, evitar uma retinopatia diabética, como eu expliquei, que ela pode ser causadora de uma cegueira, e que, se essa retinopatia diabética for detectada e tratada precocemente, vai se evitar uma cegueira. É uma das causas principais da cegueira na população economicamente ativa. Além, como eu falei, do glaucoma, que é uma doença que você pode detectar aferindo a pressão do olho, olhando o nervo óptico, o fundo de olho. Se você detecta, você entra com colírios precocemente, diminui essa pressão e evita a lesão de fibras nervosas, para que no futuro não tenha essa sequela. Além da degeneração macular relacionada à idade, que é paciente que tem a genética, que a idade e a genética que podem levar a isso, que existem as fases mais precoces, em que essa doença está ativa e deve ser tratada logo, senão o corpo mesmo se resolve e deixa uma cicatriz, que essa cicatriz depois não tem como a gente reverter. Então, tudo isso é a importância do tratamento, não só ficar preocupado em trocar o óculos. Claro, trocar o óculos é importante, é o começo do exame oftalmológico, mas, como eu falei, é só o começo. Existem outros exames e outros detalhes que a gente deve se preocupar, e até muito mais do que a troca do óculos. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para conversar conosco e tirar nossas dúvidas. Obrigado, tchau. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV.